falou no vídeo anterior, a chamada à função, ela é por si só uma construção da linguagem. Isso quer dizer que eu posso, para cada chamada de função, responder as nossas 3 perguntas. Qual que é a sintaxe de uma chamada de função? Como são as regras de checagem de tipo de uma chamada para função? E quais são as regras de avaliação para a função? Então, na prática, o que tem aqui no nosso exemplo em relação à chamada de função? Eu defini aqui a nossa função potência, com 2 argumentos, e aqui embaixo, nesse binding da variável num3, eu estou chamando essa função potência, passando para ela 2 argumentos. E aí eu poderia ter algumas outras coisas interessantes em relação à chamada de função. Eu poderia definir uma variável num4, que ela recebe potência de 2. E aqui, ao invés de passar o número 2 direto, eu poderia fazer uma outra chamada potência 2, 2, que funciona do mesmo jeito. Então, por que funciona? Porque lá dentro da minha função potência, essas expressões que eu estou passando por parâmetro aqui, elas já vão para lá transformadas em valores. Então, a hora que eu chego dentro para computar o corpo da minha função potência, o y ele já vai estar valendo 4, que é o resultado que é retornado para mim dessa chamada potência 2, 2. E esse x ele já vai estar valendo 2, que eu estou passando 2 aqui. Eu poderia passar qualquer tipo de expressão como argumento. Eu poderia passar aqui, ó, 2 mais 2. E aí, a hora que eu chego aqui dentro para fazer a computação no corpo da minha função, esse x vai estar valendo 4, porque 2 mais 2 acabou sendo avaliado para 4. E esse y ia valer 4 também, porque eu estou chamando a própria função com 2 mais 2. Então, é interessante observar que eu consigo chamar uma função que foi definida, passando como argumento aqui, escrevendo no argumento, qualquer tipo de expressão. Qualquer tipo de expressão que ela vá ser avaliada para um valor. E a hora que eu chego dentro da minha função e que vai ser executado o corpo dessa função, o que é usado aqui dentro em relação a esses argumentos é o valor deles. Então, a hora que eu chego aqui é usado o valor 4 desse 2 mais 2 ou dessa chamada potência 2 mais 2, e não interessa para nenhum desses bindings dentro da minha função potência de onde vieram esses números. Não interessa que eles antes eram uma expressão composta ou que eles antes era uma chamada à função potência. Vamos responder então as mesmas perguntas em relação às chamadas. Então eu vou escrever como comentário aqui embaixo, que é o seguinte: a sintaxe de uma chamada à função. Como que funciona? Se eu olhar aqui em cima, nas 2 chamadas que a gente fez, sempre vai ter uma expressão que vai ser o nome da função que foi criada. Então, vai ser sempre uma expressão 0, correspondente ao nome, a abertura de parênteses e os argumentos passados por parâmetro. E a gente acabou de discutir que esses argumentos eles podem ser um valor e eles podem ser uma expressão, qualquer expressão. Então, na minha sintaxe, para a passagem de parâmetros, eu posso passar uma ou n expressões. Então, qual que é a sintaxe de uma chamada à função? Eu tenho uma expressão e ela segue de n outras expressões separadas por vírgula e entre parênteses. Se a função for definida e ela tiver unicamente um parâmetro, então se eu tiver, por exemplo, uma função assim, fun retorna número, e ela tiver um único número, uma função bem simples, que vai retornar para mim um número, nesse caso, a hora que eu chamo essa função, retorno, vou chamar essa função, retorna num. Eu posso passar para ela só o número, sem precisar colocar explicitamente o parâmetro, tá? Eu não preciso fazer isso daqui, porque ela tem exatamente um parâmetro. Porém, se eu definir essa função aqui sem nenhum parâmetro ou com mais de um parâmetro, de 2 até n,
Então, esse abertura e fechamento de chaves na chamada à função é obrigatório. Então, se eu defino a função desse jeito aqui, retorna num, sem nenhum argumento, a hora que eu vou chamar essa função, ela tem que ser colocados os parênteses mesmo que não tenha nenhum argumento lá. Então, essa é a sintaxe para as chamadas à função. Vamos pensar agora em como é a checagem de tipos para funções em ML. O primeiro ponto que eu tenho que saber sobre a checagem de tipos de uma chamada à função é que a expressão E0 ela tem que ter o mesmo, ela tem que ter na verdade um tipo função. Isso significa que E0 vai ter o mesmo tipo da função que é chamada. Então, por exemplo, se voltar aqui na nossa função potência, a gente já viu o que é aquele tipo T, né, que é o tipo da função. Qual que é o tipo dessa minha potência aqui? Ela vai ser int, que ela tem um parâmetro ali, ela tem dois parâmetros int, e ela retorna para mim um valor que também é int. Então, esse daqui é o tipo da minha função potência. A hora que eu faço a chamada para essa função, vou pensar na chamada aqui embaixo, qual que é o tipo dessa chamada? O tipo dessa chamada é o mesmo tipo da função. Então, eu tenho que aqui também é int, e ela retorna um int. Então, esse é o primeiro ponto em relação à checagem de tipo. Essa expressão E0 da minha chamada, ela vai ter que ter um tipo que é relacionado ao tipo da função. Tem que ter o mesmo tipo da função. E isso já é de se esperar, visto que esse E0 nada mais é do que a identificação da função que eu quero chamar. Então, na verdade, ela é aquela função, né? Então, ela tem que ter realmente o mesmo tipo. O segundo ponto é que os argumentos também são sujeitos à checagem de tipos. Então, essas outras expressões da minha chamada de E1 a EN também passam por uma checagem de tipos em relação à definição da minha função, da função que eu estou querendo chamar. Então, vamos voltar ao nosso exemplo da potência aqui. Ela tem dois argumentos e esses dois argumentos são do tipo int. A hora que eu chamo essa função, esses argumentos passados, eles têm que corresponder aos argumentos que são esperados pela função. Então, isso tem que ser em número, então eu tenho que passar dois argumentos. Se eu tentar passar um argumento a mais aqui, vai dar erro, então tem que ser dois argumentos. E esses argumentos, cada um deles tem que corresponder ao tipo do argumento esperado na minha função potência. Então, se aqui a minha função potência está esperando um inteiro e um inteiro, a hora que eu chamo a função potência, eu tenho que passar um inteiro e um inteiro. Se eu tentar passar um inteiro e um número real, um número em ponto flutuante, vai dar um erro, porque não é o tipo esperado pela função. Então, o que isso significa? Significa que o número de argumentos deve corresponder ao número de argumentos esperados pela função e o tipo de cada argumento deve corresponder ao tipo do argumento esperado pela função. Se isso acontecer, ou seja, se a expressão é zero, se o nome corresponder ao tipo da função, ela tiver um tipo de função também, ela corresponde a alguma função que já existe, e se os argumentos eles tiverem o mesmo número e o tipo for correspondente aos tipos esperados pela função, então a chamada como um todo passa na checagem de tipo. Ah, como que faz a verificação? Como eu sei que esse E0 ele é um tipo de função e ele tem o mesmo tipo de função da potência, que é a função que eu estou chamando aqui no nosso exemplo.
é feita a checagem. Veja, quando eu estou fazendo esse binding de chamada aqui, esse binding do num3, eu vou até deletar isso aqui. Qual o ambiente estático que está valendo no momento da checagem de tipo desse bind? É esse que está escrito aqui em cima, tá? Então eu tenho nesse ambiente estático uma variável no 1, eu tenho no 2 e nesse ambiente estático eu tenho a nossa função potência e ali já está explicitado o tipo dela, ok? Então o que acontece? O type checker ele olha para essa expressão que é a chamada da nossa função potência. A primeira coisa que ele vai olhar é essa expressão 0, que é potência. Então ele vai procurar por potência no nosso ambiente estático. Ele vai encontrar a potência no nosso ambiente estático. Aí ele vai checar os argumentos, né? E ele percebe que essa potência ela tem 2 argumentos. Então eu estou passando 2 argumentos, está correto. E esses 2 argumentos eles têm que ser do tipo inteiro. Esses 2 argumentos são do tipo inteiro, como esperado pela função. Então essa chamada passa na minha checagem de tipos. E agora que a gente já sabe a sintaxe, a checagem de tipo das chamadas a funções, falta a gente saber como que é a avaliação de chamadas à função. Então, a avaliação ela ocorre de um jeito parecido com a checagem de tipo, só que agora a gente olha, ao invés de no ambiente estático, a gente olha para o ambiente dinâmico, tá? Então, para ocorrer a avaliação, a primeira coisa que é feita é olhar no ambiente dinâmico atual e procurar pela função E0, pela função correspondente a E0. Então, vamos voltar aqui no nosso exemplo. Eu tenho um ambiente estático, eu vou ter também um ambiente dinâmico aqui. Então, ambiente dinâmico, em que eu vou ter todas as definições e eu também vou ter a definição de potência que vai resultar para mim num valor, tá? Não vou colocar aqui agora. Então, o que acontece na hora que eu faço a chamada à minha função potência? Eu procuro por ela no meu ambiente dinâmico, né, para fazer a avaliação. Um valor é retornado, essa função potência ela é encontrada lá e esse valor é retornado. Depois que eu avalio que a função E0 ela funciona e eu já obtenho essa função, sei qual é a função que está lá, então eu começo a olhar para os argumentos. Isso significa que cada argumento também é avaliado para seu valor. Então é como se eu pegasse cada argumento da chamada e transformasse ele no valor apropriado. Então, de novo, se eu voltar no nosso exemplo aqui em cima, eu tenho que aqui o 2 vai avaliar para 2, o 2 aqui vai avaliar para 2, porque eles são uma expressão e também um valor. Se eu olhar para essa chamada aqui de baixo, eu tenho que a expressão 2 mais 2 ela vai avaliar para 4, e essa expressão potência de 2 elevado a 2 vai avaliar para 4 também, porque é o resultado da conta. Tá? Então, o que é enviado para a chamada dessa função, lá para x e y da nossa definição, é 4 e 4. E depois que eu avaliei o E0, a expressão de chamada, avaliei os argumentos, ocorre a avaliação do corpo da função. O que é a avaliação do corpo da função? Vamos voltar lá para cima no nosso exemplo de potência. Aqui, certo? Eu tenho um ambiente estático que está mostrando o tipo. Ao mesmo tempo que eu tenho um ambiente estático, eu tenho um ambiente dinâmico, que é usado para a avaliação. Nesse ambiente dinâmico, eu tenho que o num1 ele é mapeado para 9, o num2 ele é vinculado a 10. A potência ela é vinculada a um valor que vai depender da chamada que eu estou, já que essa função é recursiva. O meu x ele vai avaliar para 4, porque eu estou considerando aquela primeira chamada lá embaixo. O meu y ele também vai avaliar para 4. Então veja, na avaliação, assim como o ambiente estático ele é estendido
durante a checagem de tipos, ele é adicionado, ele é estendido com os argumentos x e y, na hora da avaliação, o que acontece é a adição, a extensão do meu ambiente dinâmico, com as vinculações dos argumentos aos valores respectivos. Então aqui eu tenho que os meus argumentos agora estão vinculados aos valores que eu passei por parâmetro. Então essa é a avaliação do corpo da função. É lógico que a partir daí os cálculos são feitos, as avaliações são feitas para cada um dos bindings. Então, por exemplo, a hora que eu chego na avaliação desse if then else, ela é feita usando esse ambiente estático e dinâmico que a gente descreveu aqui em cima, e o modo como é feito é como a gente viu nos vídeos anteriores, quando a gente foi tratar dos bindings mais simples, tá? E nesse ambiente dinâmico aqui e no ambiente estático, é importante observar que quando eu tenho uma chamada recursiva, a função potência ela é avaliada para ela mesma, tá? Porque ela é por si só um valor.